Há mais de 100 anos, dois missionários americanos desembarcaram em Belém, no estado do Pará, e deram início a um dos maiores movimentos religiosos do Brasil. As origens da Igreja Assembleia de Deus a partir do movimento da Azusa Street é o tema do vídeo de hoje. Se você está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Leonardo, sou professor e historiador e toda semana eu posto um vídeo novo aqui no canal sobre história e atualidades. Se você ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber os avisos dos vídeos novos. Se já está inscrito, deixa o like para apoiar o meu trabalho. O objetivo desse vídeo é fazer um resgate histórico das origens de um dos movimentos religiosos mais relevantes do Brasil, com milhares de fiéis frequentando templos espalhados pelo país todos os domingos, e sem fazer qualquer juízo de valor. A pesquisa que embasa esse vídeo deu origem ao meu trabalho de conclusão de curso alguns anos atrás. A religiosidade moderna é um interessante capítulo da história das sociedades contemporâneas. Inúmeras religiões tiveram início através dos mais variados rituais e conquistaram vários adeptos no decorrer dos seus períodos de atuação. Dentro dessa perspectiva, estudar os movimentos religiosos do Brasil nos coloca diante dos caminhos percorridos, tanto pelos movimentos como por seus adeptos, e nos fazem compreender a sua importância nas sociedades em que se instalaram e, consequentemente, influenciam. Então, não tem como falarmos sobre a fundação da Assembleia de Deus sem antes falarmos da entrada de missionários com o pensamento de uma nova forma de fé protestante, que se convencionou a chamar de pentecostais, e que são resultados de ciclos migratórios da Europa para os Estados Unidos, de onde retornaram em missão para o Velho Mundo e o restante do continente americano. Tudo começa em 1910, quando o italiano Luigi Francesconi abriu em São Paulo o que viria anos mais tarde a se tornar a Congregação Cristã do Brasil, que será tema de outro vídeo aqui no canal em breve. Já em 1912, em Belém do Pará, dois missionários suecos, Gunnar Wigren e Daniel Berg, fundam um movimento que deu origem ao que conhecemos hoje como as Assembleias de Deus, a maior denominação pentecostal do Brasil. Esses missionários, além de estrangeiros, partilhavam também de uma outra semelhança. Congregavam na mesma comunidade nos Estados Unidos antes de se mudarem para o Brasil na missão da Avenida Norte, em Chicago, sendo diretamente influenciados por William Durham, que por sua vez esteve em Los Angeles por 7 anos participando dos cultos da igreja fundada por William Seymour, responsável direto pela propagação do pentecostalismo em ao menos 26 países, através do que conhecemos hoje como o Movimento de Avivamento da Rua Azusa. Bom, e o que foi esse movimento? A religião afro-americana se desenvolveu ao longo do tempo através de algumas influências de diversas outras matrizes religiosas, como a africana, a europeia, a judaico-cristã clássica e a ameríndia, se tornando uma religião majoritariamente cristã, negra e americana ao mesmo tempo, sem talvez ter rompido totalmente com essas tradições anteriores naquele momento. Então não dá para dizer que a religiosidade afro-americana foi influenciada apenas pela religiosidade cristã europeia. Além disso, a religiosidade da África Ocidental contribuiu muito na organização da cultura dos afro-americanos, já que a vida desses africanos é muito impregnada pela religião. O panteão de deuses africanos na América encontrou sincretismos semelhantes, mais com o credo católico, do que no protestantismo, principalmente por acreditarem em um Deus supremo que governa o universo juntamente com um conjunto de divindades específicas, muito semelhantes ao que os católicos fazem com os santos e a figura da Virgem Maria. O protestantismo metodista e batista não conseguiu oferecer algo nesse sentido, porém, por conta da ausência da Igreja Católica em vários territórios, abriu caminho para que o protestantismo ganhasse campo junto aos escravos. E esse panteão de deuses africanos, de certo modo, contribuiu também para a conversão dos negros ao protestantismo, já que o argumento usado pelos missionários era de que, como alguém absolutamente sensato, poderia acreditar em deuses que permitiam a derrota do povo. Nesse caso, a derrota tinha conotação à condição de escravo em que os negros se encontravam. O Deus cristão passou a ser a única oportunidade e chance de salvação e liberdade. Mesmo assim, os escravos não conseguiam render-se por completo ao cristianismo por conta da ideia do pecado, que era inexistente nos cultos africanos, assim como nas demais práticas pagãs.
Apesar de tudo isso, continuavam firmes, acreditando no cristianismo, mesmo quando alguns brancos tentavam, em determinados momentos, retirar dos negros o seu direito de chegar diretamente diante de Deus. Esse fervor negro se reverteria em exemplos usados pelos pregadores brancos, quando em seus sermões eles exortavam os brancos a retornarem ao primeiro amor, assim como os negros. Mas nem sempre o modo como os brancos expressavam seu fervor religioso agradavam os negros, que preferiam fazer do seu jeito. Geralmente os cultos negros eram cercados de músicas alegres e orações em voz alta, o que contrariava bastante os brancos. No norte, havia grande dúvida se os escravos realmente haviam se convertido, e que a sua forma de culto era tão diferenciada que seria impossível acreditar que os escravos estavam compreendendo a mensagem cristã. No sul, acreditavam que a forma de culto dos negros deturpava a sensibilidade cristã. Com a liberdade, o vigor religioso dos negros se tornou mais explícito a partir do surgimento de inúmeras igrejas exclusivamente negras, onde, além da mensagem cristã, eles expressavam suas posições políticas dentro dos termos religiosos. E nesse contexto, aparece um dos personagens principais na criação do pentecostalismo, William Seymour. Ele nasceu em 1870 em Louisiana e é filho de ex-escravos. Quando ele nasceu, aproximadamente 47% da população no estado da Louisiana era composta por negros ex-escravos. Nesse momento, os Estados Unidos viviam um clima de extremo ódio racial, fazendo surgir movimentos como a Ku Klux Klan e outros grupos raciais e étnicos. Enquanto jovem, William viveu várias experiências religiosas ao longo da vida. Ao nascer, ele foi batizado no catolicismo e na adolescência se torna batista. Quando completa 25 anos de idade, se muda para o estado de Indianápolis para poder trabalhar exercendo funções como garçom e vendedor, frequentando nessa época a Igreja Batista Episcopal. Ainda viria a se mudar outras vezes antes de chegar em Los Angeles, passando por Cincinnati e Houston. Nessa época, as ideias de um outro cristão chamado Charles Parham começaram a se espalhar, o que despertaria o interesse de várias pessoas, inclusive de William, que em 1905, logo depois de Parham transferir sua escola bíblica para Houston, se matricula lá e passa a assistir às aulas assentado em uma carteira colocada no corredor, já que o preconceito racial de Parham não era nem um pouco cristão. Junto a isso tudo, ainda existia a Jim Crow, que eram as leis de segregação da época. Seymour aceitou a visão de Parham sobre o batismo pelo Espírito Santo, crendo que Deus daria inteligíveis linguagens para os crentes para a evangelização missionária. Em 1906, com a ajuda de Charles, William se muda para Los Angeles a fim de levar para aquela cidade os ensinamentos lá do Colégio Bíblico Bethel aos seus habitantes. Ao chegar, começa a frequentar igrejas batistas de negros, mas antes mesmo de iniciar seus trabalhos como pregador, vê essas igrejas serem lacradas por conta da segregação racial. Sem lugar para ficar, ele vai se hospedar na casa de irmãos dessas congregações e inicia um trabalho de culto doméstico. Nesses cultos, ele começa a falar sobre a experiência do Pentecostes narrada no livro bíblico de Atos dos Apóstolos, quando, pouco mais de um mês após o início das pregações, o dono da residência, o Edward Lee, vai se tornar o primeiro fiel a falar em línguas espirituais. Seymour então compartilhou o testemunho de Lee em uma outra reunião, e logo muitos outros também começaram a falar essas mesmas línguas. Os fatos acontecidos nesse evento logo viajaram e muitos outros negros e brancos foram ver o Seymour. Por conta disso, durante várias noites, William pregava da varanda da casa de Lee para as multidões da rua abaixo, usando alto-falantes, e os crentes de diversas congregações que participavam desses cultos, no decorrer de algumas semanas, começaram a orar para receber o batismo pentecostal. Finalmente, após a varanda entrar em colapso por conta da grande multidão que se aglomerava na rua, o grupo alugou, no início de abril, o prédio desativado da antiga Igreja Metodista Episcopal Africana, que ficava no número 312 da Azusa Street. O movimento no local era tão grande que chamou a atenção da imprensa, levando inclusive o jornal Los Angeles Times a enviar um repórter para cobrir os acontecimentos lá nessa igreja. O jornal descreveu os fatos ocorridos naquele prédio como uma sobrenatural Babel de línguas e que uma nova seita de fanáticos, formada por negros e imigrantes, acabava de se formar. A atuação de Seymour encontrou forte repressão além da imprensa, mas também de membros de igrejas protestantes tradicionais
que consideravam aquele movimento como um novo tipo de fanatismo religioso e que tenderia a acabar em pouco tempo. Mas os que seguiam essa nova fé encontravam ali algo além do monopólio da salvação exercido pelas igrejas tradicionais, fazendo com que houvesse também a oportunidade para o aparecimento de novos empreendedores da fé, deixando com que pessoas simples se tornassem líderes religiosos com certo sucesso, já que as condições sociais encontradas ali permitiam que isso acontecesse. Embora várias pessoas pudessem ser consideradas líderes, o mais conhecido foi William Seymour. O renascimento espiritual avançou durante os meses de verão, com 150 pessoas recebendo o dom do Espírito Santo e as provas da Bíblia. As histórias sobre esse avivamento se espalharam rapidamente por toda a América do Norte, Europa e outras partes do mundo, fazendo com que diversas pessoas viajassem para participar dos cultos na Azusa Street. Com o crescimento do movimento, os problemas começaram a aparecer. Já em 1907 ocorreram as primeiras dissidências do movimento, fazendo com que surgissem outros líderes que fundaram igrejas independentes à de Seymour. A principal foi a Florence Crawford, que fugiu com a lista dos assinantes do jornal de Seymour e fundou a Igreja da Fé Apostólica em Portland, no Oregon. Em Chicago, outro dissidente, William Durham, inicia a missão da Avenida Norte, a igreja de onde saíram Luiz Franciscon, fundador da Congregação Cristã do Brasil, e os amigos suecos Gunnar Wigren e Daniel Berg, fundadores da Assembleia de Deus, nos anos de 1910 e 1912, respectivamente. Essas dissidências ganharam mais força a partir do declínio de Charles Parham, nesse mesmo ano acusado de sodomia, que é a prática de atos sexuais considerados imorais. Ao mesmo tempo em que William pregava sobre o poder sobrenatural do Espírito Santo, negros em todas as partes dos Estados Unidos sofriam com a perseguição pelo ódio racial, e toda essa situação acabava também por contribuir com o aumento de pessoas interessadas nas mensagens do pentecostalismo, que pregava a igualdade entre todos, principalmente brancos e negros. Os afro-americanos, latinos e brancos, entre outros, oravam e cantavam juntos, criando uma dimensão de unidade espiritual e de igualdade sem precedentes para a época. E essa unidade permitiu que homens, mulheres e crianças celebrassem a sua unidade em Cristo, guiados pelo Espírito. Na verdade, tão incomum foi a mistura de negros e brancos que alguns declaravam que o pecado do preconceito racial tinha sido removido pelo sangue purificador de Jesus Cristo. A maioria dos fiéis da Azusa Street permaneceu fiel a Seymour, mesmo depois que Parham estabeleceu uma missão rival. Poucos anos após o seu início, a missão da fé apostólica tinha se tornado predominantemente negra, com Seymour permanecendo como líder. Mesmo declarando o milagre da união das cores, algum tempo depois William acabou por substituir os brancos que possuíam cargos de liderança na igreja por irmãos negros. Assim, mesmo mais de um século após o seu surgimento, as igrejas pentecostais nos Estados Unidos permanecem ainda hoje sendo reconhecidas como igrejas tipicamente de negros e com os fenômenos migratórios mais recentes de latinos. E como que esse movimento vai começar no Brasil? O protestantismo de emigração era predominantemente étnico, o protestantismo de missão era predominantemente proselitista, o protestantismo pentecostal era predominantemente escatológico e o protestantismo contemporâneo é gospel, seja lá o que isso significa. Essa é uma citação do Gedeon Alencar no livro Protestantismo Tupiniquim, a hipótese da não contribuição evangélica à cultura brasileira, e foi uma valiosa fonte para esse vídeo. Se você se interessou e quiser ler esse livro, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição. O século XX é o mais importante para a história do protestantismo em terras brasileiras e talvez as duas últimas décadas representem o período de maior crescimento, tanto em número de novas agências, de novas igrejas, quanto na quantidade de templos, e que influenciou consequentemente na quantidade de membros. Mas como que a gente explica isso? Apenas 2 anos após a chegada de Franciscon no Brasil, que é o fundador da Congregação Cristã do Brasil, os outros 2 missionários vindos dos Estados Unidos iniciam outra igreja pentecostal que agora, pouco mais de um século da sua fundação, é o maior grupo evangélico do país, conhecido como as Assembleias de Deus. Esses missionários, como eu já citei, o Daniel Berg e o Gunnar Wigren, são originários da Suécia.
E durante uma reunião de oração, eles recebem uma profecia de que deveriam ir ao Pará para a pregação do Evangelho. Algum tempo depois, eles descobrem que o Pará é um estado no norte do Brasil e recebem dinheiro para as passagens de navio de um amigo, chegando em Belém no dia 19 de novembro de 1910. Sem lugar para ficar e sem falar português, eles conseguem abrigo no porão de uma igreja batista na cidade, sendo ajudados até meados de 1911, quando já com alguma fluência do português eles começaram a espalhar o pentecostalismo, e que logo resultou na sua separação da igreja batista, que consideravam seus discursos um tanto diferentes, impulsionando assim a fundação da Missão da Fé Apostólica, com 19 membros fundadores vindos da comunidade da Igreja Batista. Somente em 1914 houve a mudança do nome da igreja, ficando como é conhecido hoje, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil. Com pouco tempo, se tornaram uma liderança religiosa reconhecida entre os locais, principalmente os mais simples, e em 3 décadas o comando da igreja acabou se transferindo para brasileiros, chegando inclusive a realizar a mudança da sede de Belém, no Pará, para o Rio de Janeiro por volta do ano de 1943. O crescimento da Assembleia de Deus é significativo desde os primeiros anos da sua fundação, até se tornar, nos dias atuais, a maior igreja pentecostal do Brasil. Para se ter uma ideia, no primeiro ano foram realizados 13 batismos. Já em 1914 ocorreram 190 batismos. Além disso, antes da mudança de sede, ainda na década de 30, aproximadamente 20 anos após a sua fundação, a igreja detinha, somente em Belém, 3 templos com mais de 1.000 lugares e tinha presença física em todos os estados da federação. Essas ações de crescimento se davam através dos evangelismos, sendo a principal forma a colportagem, que é a venda de livros porta a porta, e contribuíram consideravelmente para tal feito, chegando hoje a ter em seus quadros mais de 22 milhões de membros. Além da sua atuação no campo religioso e social, também tem forte presença na política nacional. O seu crescimento ultrapassou as fronteiras do Brasil, estando presente hoje em mais de 190 países e tendo mais de 69 milhões de fiéis em todo o mundo. Tudo isso fruto do avivamento da Rua Azusa em 1906. E assim, a Assembleia de Deus se tornou a maior denominação evangélica do país, com templos espalhados por praticamente todas as cidades. Se você chegou até aqui, significa que você gostou desse vídeo, então, mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você já está inscrito, deixa o like ou seu comentário como forma de apoio ao meu trabalho. O link das minhas redes sociais também está linkado na descrição e fixado no primeiro comentário. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.